Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live, especialmente para você que está aí num curso ou já terminou o curso de auxiliar ou técnico de enfermagem e gostaria de conquistar aí o tão sonhado emprego, ou se você já atua, gostaria de atualizar-se. Então isso é para você. Lembrando que eu trago aqui temas relevantes, situações, aquela rotina do dia a dia que você executa e às vezes nem sabe o porquê está executando e quanto isso é cobrado, tá? Então, eu sinto que alguns candidatos acabam não passando em processo seletivo porque acaba não priorizando aí algumas questões. Focam tanto em algumas questões tão assistenciais, de procedimentos, que acabam esquecendo as questões de biossegurança, tá? E eu não poderia deixar de trazer quais são os assuntos mais abordados em processo seletivo e que com certeza, se você estiver realizando a prova, você estará, na verdade, disputando aí uma vaga com um outro candidato. E por uma questão, apenas, você pode ficar longe do teu sonhado sonho, tá? Eu gostaria até da interação, quem está aqui participando ao vivo, lembrando que essa live ela vai ficar no canal disponível, tanto no Instagram, como no Facebook, YouTube, tá? Para quem perdeu a oportunidade de assistir ao vivo, vai ficar gravada, tá? Então não se preocupem. Mas assim que você assistir, não esqueça de deixar um like, de deixar aquele comentário. E para você que está aqui comigo, coloca para mim. Eu vou trazer um tema, um dos muito abordados, tanto em processo seletivo para hospitais, clínicas, hospital privado ou público, até questões de concurso. Essa é super importante e cai, que é falando sobre a importância e algumas peculiaridades em relação à higienização das mãos, tá? Você acaba tendo isso na escola, naquela famosa disciplina de introdução, mas ao longo do tempo aí, ao longo do curso, ou já tem aquele vício, já trabalha, esquece, e aí, pumba, cai essa questão e você fica a ver navios, tá? Eu vou colocar até aqui algumas situações de pessoas que vieram me contar, olha, eu estava realmente participando de um processo e caiu uma questão muito específica de higienização das mãos e eu não soube responder. E também teve pessoas que já ficaram por uma questão, não passou numa prova de concurso, porque exatamente essa questão caiu, tá? Sempre eu gosto de contextualizar aqui, tá, com vocês, algumas situações antes de falar da higienização das mãos. Porque assim, a higiene das mãos é algo que você pode abranger muitas coisas, tá? Mas eu vou focar aqui o que é específico de questões de processos, tá? E são questões que os recrutadores, eles desejam saber e se preocupam em saber em relação à higienização das mãos. Porque o foco é prevenção de infecção e você se proteger como profissional, claro. Será que isso está tão evidente para você? Será que você realmente domina esse assunto, né? Então, é importante você ter essa informação atualizada, tá? E aqui tem uma pergunta, uma pessoa que colocou que gostaria de fazer uma pergunta. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. O que move esse canal, o que é o combustível aqui, é a sua participação, tá? Lembrando que esse conteúdo, ele é para você.
E nada melhor do que você participar e a gente trocar aí figurinhas, trocar as nossas experiências e para você que não tem, adquirir, tá? Então, eu vou começar aqui, na verdade, falando da importância, tá? Então, em 1846, um médico húngaro, Samuel Weiss, ele percebeu que muitas gestantes que entravam ali naquela maternidade para ter os seus bebês, acabavam morrendo de febre puerperal. Foi onde tudo começou. Ele achou muito estranho. Nossa, tinha uma divisão na maternidade, algumas os partos eram realizados com parteiras e outras com estudantes de medicina, tá? E o que ele observou? As gestantes que tinham seus bebês, né, ali na hora do parto com os estudantes, acabavam adquirindo uma infecção e acabavam indo a óbito por uma febre. E aí ele evidenciou que havia partículas cadavéricas nas unhas dos estudantes. E aí ele começou a instituir ali no momento água clorada. Veja bem, água clorada. Hoje a gente tem vários insumos super agradáveis, né? Com até hidratante na sua composição. Então, álcool em gel, álcool espuma, né? Antissépticos bem atuais que viabiliza a higienização das mãos. Quem vai aguentar higienizar as mãos o dia inteiro com um produto que vai acabar causando descamação? Ou se você utiliza os dois, água, sabão e álcool, aí você está cada vez mais agredindo a sua pele. Então, veja bem, em 1846, isso é secular, tá? Isso foi uma descoberta onde ele pôde perceber que um simples fato, ali um simples ato de higienizar com água clorada, ó, caiu bem essas mortes, né? E isso foi evidenciado e é lógico, depois os estudos foram ficando mais atualizados, com mais requinte, com evidências científicas mais apuradas, mas observou-se o que é importante. E aí passamos por várias pandemias, epidemias, lembrando que a última ainda não terminou. Deu uma diminuída nos casos, mas infelizmente o vírus ainda continua circulando. Claro que as pessoas vacinadas, ela tem aí, né, um fator de proteção e graças a Deus tivemos aí uma redução bem significativa. Mas antes da vacina ou até no início, o que foi muito falado, tá? Que a higienização das mãos salva vidas. É isso mesmo, salva, tá? Foram várias campanhas sobre isso, tá bom? Deixa eu só dar uma pausa para conseguir responder aqui uma pergunta. Eu já vou te responder em relação a isso, só que eu vou pedir para que vocês interagem aqui comigo em relação ao tema, tá? Então, tem uma pessoa que perguntou aqui para mim se terminou o curso de auxiliar, se já deve tirar a carteira do Corém. Bom, se você quiser trabalhar como auxiliar, você deve ter, é obrigatório ter a carteira, né? Então, você vai acabar pagando aí a mensalidade do Corém, ok? Mas, se você não é o que você deseja agora, deve-se aguardar aí o término do curso, incluindo o curso técnico, ok? Então, pessoal, vamos interagindo aqui com esse tema para que a gente consiga trazer mais informações que possa ter a ver aí com o que eu tô falando, tá? Então, aqui, ó, tive prova no estágio e a professora fez uma pergunta dos 5 passos da lavagem das mãos. Isso, 5 momentos. Perfeito, vou falar sobre isso também, tá? A OMS, ela divulgou um banner aí, né? Bem ilustrativo, com desenhos, tá? Sobre a higienização das mãos. Deslancha em provas, tá? Assim, bastante. Então, é super importante estar atento,
para esses detalhes que fazem a diferença. Vai te deixar, uma questão vai te deixar longe da vaga? Vai. Se a pessoa que está ali concorrendo com você, fazendo a prova, ela acertar, e você pode sim ficar de fora por conta de uma questão, e essa questão pode ser sobre a higienização das mãos, não exatamente o conceito, mas situações que levam sim o assunto, né? Que traz aí a importância, tá? Então veja bem, uma pessoa colocou que numa prova de estágio caiu essa pergunta. Então, na verdade, essa professora ela foi sábia, ela já está te preparando também para quando você fizer qualquer prova, algum processo, você saia na frente. Então, não se deve ficar sem essa informação, tá? Pensando no critério de prevenção de infecção. A gente sabe que muitas pessoas acabam indo a óbito no mundo por conta de infecção relacionada à assistência à saúde, tá? A famosa infecção hospitalar ou infecção que adquiriu numa clínica ou no ambulatório, por isso que é relacionada à assistência à saúde. Porque a infecção ela não acontece só no hospital, ela pode acontecer numa clínica, no consultório dentista, tá? Então é super importante. E quando você tem uma enfermaria ou um hospital, ou até mesmo uma instituição com índice alto de propagação de infecção, isso não é legal, não é legal para o paciente, em primeiro lugar, porque descaracteriza a segurança, né? É um evento adverso, infecção relacionada à assistência à saúde. E você, como profissional, se você tem uma enfermaria com mais infecções, com mais bactérias multiresistentes, você também vai acabar se contaminando. Então, o que você tem que fazer? Higienizar as mãos. Sempre. Você pelo menos tem 5 momentos para que isso aconteça, tá? Então, eu vou falar dos 5 momentos aqui, detalhar para vocês e falar também um pouquinho da NR32, que as questões podem cair, não assim tão direta a higienização das mãos, mas pode começar falando de uma lei, de uma resolução, de um artigo, e a gente tem aí, né, uma norma regulamentadora que chama NR32, que fala aí da proibição do uso dos adornos, tá? Também tem esse item exclusivo nessa norma, que na unidade de saúde ele é bem direto, proibido o uso de adornos. Então, quando você for realizar uma prova, principalmente prova prática, o recrutador já vai dar aquele olhar 43, cheio de pulseirinha, cheio de anel, e aí lá na hora cai uma prática de higienização das mãos. E você nem se dá conta de tirar a aliança, de tirar a pulseira. E aí? Eu já, como recrutadora, já reprovei candidato, sim, porque ele não se atentou. Se ele numa prova não esteve atento, eu fico imaginando no dia a dia, tá? Isso é super importante você ter em mente. A importância desse item, desse fato de retirada de adornos, ela também faz parte de uma boa higienização das mãos. Por exemplo, geralmente em campanhas, a gente faz lá uma identificação na placa, né? Pede para a pessoa passar a mão na placa do jeito que tá mesmo. E manda para o laboratório. Cresce tudo e mais um pouco. E aí a gente encaminha aquela pessoa lá, aquele colaborador, para fazer a técnica da higienização das mãos. E quando coloca lá na luz, né, que é uma luz fluorescente, no local escuro, aparece lá os pontos. Se você já participou dessa campanha, deve estar entendendo o que eu estou falando. O que significa isso? Dependendo da forma que você higieniza as mãos, não sai aquela bactéria, aquela sujidade, e aí você está, né, além de estar se contaminando, você pode propagar isso, tá? Então, tudo começa com a técnica adequada, tá? E para fazer a técnica adequada,
tenho sim que retirar adornos. Então, para não correr o risco no processo seletivo, já nem vai com muita informação, tá? Ah, mas eu não consigo ficar sem relógio. Mas na unidade você não vai, de acordo com a NR32, poder utilizar o seu relógio. Então, fiquem atentos quanto a essa informação, tá? Retirada de adornos. Primeira coisa, são 2 tipos de higienização das mãos, o mínimo num processo, para saber se o candidato sabe ou não o manejo, a importância, tá? E o passo a passo. Numa higienização das mãos com sujidade visível, eu tenho que obrigatoriamente lavar com água e sabão, tá? E quando eu tenho as mãos aparentemente limpas, tá? Livre de sujidade, de poeira, de gordura, enfim, de pó da luva, aí necessariamente exige a higienização das mãos com água e sabão. Beleza, dito isto, eu quero saber aqui, vocês que estão ao vivo. Água e sabão, qual o tempo preconizado? Ah, mas isso cai na prova? Cai muito em prova. Tempo de higienização das mãos com água e sabão e o tempo com álcool gel. Tem um tempinho aí que é o mínimo para, segundo as evidências, os estudos, colocam que se você fizer nesse tempo mínimo, você garante a higienização das mãos. Mas para isso precisa ser de forma correta, ok? Então, se você sabe, enquanto eu faço a técnica aqui, se você sabe o tempo, coloca aqui para mim, olha, com água e sabão é X tempo. Não tem problema se errar, não é erro, é aprendizado. Eu não vou falar aqui quem foi, olha, responderam certinho. Só isso, para eu sentir o quanto você domina esse assunto que pode virar, sim, uma questão de prova. Ou prova prática, ou a prova teórica, tá? Geralmente, quando o recrutador ele pede para fazer a higienização das mãos, ele observa a técnica, os detalhes, que são a retirada de adornos, a importância, ele pode perguntar, e o tempo, tá? O tempo mínimo. Então, fique de olho aí, fiquem atentos, tá? Que isso pode sim cair. Então, se eu tenho aqui, né, um álcool gel, minha mão está aparentemente limpa, tá? Lembrando que a água e sabão, pessoal, ela precisa, você precisa primeiro molhar as mãos, tá? Então, eu passei aqui o álcool gel, tá? Eu tenho aqui o álcool gel, ok? O que eu preciso fazer? Espalhar, tá? Entrelaçar as mãos. Se eu não tenho adornos, eu consigo atingir todos os lados. Tá vendo que facilidade? Ok? Mão de conchinha, né? Eu simplesmente viro aqui e nesse espaçozinho, entre esses ossinhos aqui da mão, a outra também, ok? Né? A face externa aqui do polegar, ponta dos dedos. Por isso a importância das unhas curtas. Ah, eu tenho unha de gel, acho lindo. Mas para trabalhar negativo, tá? Aí eu tenho as minhas mãos limpas. Ah, mas e o punho? No álcool você abrange toda essa área, não há obrigatoriedade de atingir os punhos, tá? Ok? Na água e sabão, o que difere? Você adiciona os punhos. Todo mundo faz essa pergunta. Ah, mas eu vou abrir a torneira e depois eu vou lá com a mão limpa e fechar. O que eu indico? Os locais que tem a pia já com acionamento automático da torneira, ao abrir a torneira, molhar as mãos e aí sim você fazer o uso do sabonete líquido ou antisséptico, que seja, você
molha e ela para, tá? Mas, não tenho, lá na minha unidade não é acionamento automático. Você abre a torneira, molha as suas mãos, passa o antisséptico ou o sabonete líquido, tá? Eu ensino isso muito para os meus alunos. Vou lá na torneira, ensaboo a torneira e fecho. Vamos pensar no racionamento de água também, né? Vamos lá. Fecha ensaboando. Sabe por quê? Ao término da técnica, ao abrir, eu enxago a minha torneira. E aí, tá tudo certo, tá? E tem gente ainda que deixa lá a torneira aberta e depois que seca a mão é que vai fechar com papel. Mas aí eu tenho aí um desperdício significativo de água, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso, tá? O consumo consciente, que a gente precisa também, né? Acender uma luz, apaga, a água tá aberta, fecha, tá? Isso tudo faz parte, tá, pessoal? Então, simples, tá? Eu só preciso obedecer todos os lados, tá? Polegar na face externa, o punho, água e sabão, porque acaba molhando, tá? Mas no álcool gel você não precisa obrigatoriamente atingir o punho, ok? Então, uma pessoa colocou aqui, com água e sabão de 10 a 15 minutos. Não. Imagina você na frente de uma pia 15 minutos. Acabou o plantão, né? Praticamente, tá? Faz parte. Agora você não vai mais ter dúvidas. Como você colocou aqui, água e sabão, eu vou dar a resposta. Água e sabão, 40 a 60 segundos. Por que eu tô falando isso? Tem prova que coloca de 40 a 60 minutos. E você na ânsia, opa, já ouvi falar de 40 a 60, vai lá e faz o X. Imagina você na frente de uma pia de 40 a 60 minutos. É lógico que é pegadinha, tá? Então, você não vai cair mais nessa pegadinha. Água e sabão, no mínimo, entre 40 e 60 segundos. Se você está livre de adornos, se você já molhou sua mão e aí colocou o seu sabão, iniciou a técnica, gente, é simples, tá? Só que as pessoas só fazem assim, rapidinho, mas não pensa, né? Quando você desliza o dorso entre os dedos, você contempla, tá? Essa área. Quando a gente faz campanha, geralmente aqui, tá? Está ainda com resíduos, porque as pessoas fazem assim e aí não faz a técnica adequada, tá? Então, é 40 a 60 segundos, tá? Ou pode cair assim, ó, de 40 segundos a 1 minuto. 60 segundos é igual a 1 minuto, ok? No máximo, tá? Se tiver uma questão 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos, essa você já descarta, ok? E o álcool gel? Quanto tempo, tá? Pensando por que a OMS fez uma campanha em 2009, logo quando teve lá a pandemia do H1N1, que foi álcool gel, teve lei específica para isso, tá? Locais de grandes circulações, tem que ter lá o dispenser, tem que ter o álcool gel disponível, porque o álcool gel ele é mais rápido. Eu não tenho fator torneira, eu não tenho fator papel toalha, tá? E eu preciso prestar uma assistência. Uma assistência otimizada, não rápida, mas otimizada. E qual foi a forma que o OMS pensou, né? A Organização Mundial da Saúde? Eu tenho que colocar prática para os profissionais não abandonarem lá na pia. Às vezes não tem pia, não tem encanamento naquela parede. O álcool gel. Por isso que de lá para cá veio muito difundindo o álcool gel, tá? Entre as unidades, entre as instituições, tá? Então, isso foi bem divulgado. Até as criancinhas que vinham da escola vinham ensinando o papai e a mamãe a lavar as mãos, porque isso foi bem enfatizado na ocasião. E
o álcool gel, ele você tem, né? Tanto é que na legislação ele pede no ponto de assistência. Estou ali, né, na enfermaria, vai lá, na observação masculina ou feminina ou na pediatria, eu tenho ali o meu dispenser. Lembrando dos 5 momentos, antes de tocar no paciente, eu preciso higienizar as mãos. Após tocar no paciente, também. As próximas também. E assim sucessivamente. Nem sempre dá para ir lá na pia, na água e sabão, mas o álcool gel otimiza. Então, o álcool gel acaba sendo menos tempo. De 20 a 30 segundos, tá? Veja bem, água e sabão de 40 a 60, álcool gel de 20 a 30. Justamente para facilitar a vida do profissional que está ali na lida, no ponto de assistência. Ok, pessoal? Então, isso é importante. Ah, mas isso cai? Cai. Quem já teve essa questão em prova aí, pode dar aqui para mim um alô ou um like depois que acabar a live, ficar gravada. Olha, professora, assim, já caiu essa questão na minha prova, tá? Não tem problema, se você não conseguiu interagir aqui ao vivo, com certeza depois que você ouvir, você vai deixar lá o seu comentário, tá? Então, pensando nisso, também a OMS, né, para reduzir as infecções, as mortes, até para a própria proteção do profissional, divulgou aí um banner bem ilustrativo dos 5 momentos, tá? Então, primeiro momento, antes de tocar no paciente, tá? Vou verificar os sinais vitais, álcool gel, tá? Você faz a técnica que nem percebe, faz ali, tranquilo, tá? Verificou os sinais vitais. Então, antes, o primeiro momento, cai em prova? Cai, com certeza, tá? Antes de tocar no paciente. Segundo momento, antes de realizar procedimento, qualquer procedimento invasivo, tá? Um procedimento asséptico, por exemplo, um curativo, uma punção venosa, uma coleta de exame, ok? Terceiro momento, após exposição a fluidos. Eu calcei luva, fui lá esvaziar lá o coletor de urina, de diurese, do paciente. Mas eu usei luva? Deve. Lá está falando, após exposição a fluidos. Mas eu fui só aspirar. Eu fui só retirar lá o dreno, o conteúdo gástrico do frasco. Enfim, precisa, deve, ok? Então, terceiro momento, após exposição. Quarto momento, após tocar no paciente. Eu já fiz tudo nele e tal, mas eu vou lá ajeitar ele no leito, na cama, enfim. O travesseiro, tocou, não tocou? Então, precisa higienizar. E o quinto momento, áreas próximas. Eu vou lá no touchzinho lá do monitor, vou lá desligar a bomba de infusão, toque em áreas próximas, aquela mesa de cabeceira do paciente, uma mesinha que seja, áreas próximas. Precisa higienizar as mãos. Quinto momento, tá? E aí, para facilitar, tenho o álcool em gel. Alguns locais no dispenser, outros locais em almotolia, mas em gel, tá? Lembrando que a higienização das mãos, a fricção com álcool precisa ser em gel. É obrigatório? Não, é recomendado, porque o gel ele já tem um componente para minimizar a irritação das mãos. Mas muitos profissionais vão lá no líquido mesmo e acaba borrifando na mão, tá? E aí você agride mais. Então, se eu tenho dispenser, se eu tenho na unidade, vamos priorizar a utilização do álcool em gel, ok? E tem algumas instituições que tem mesmo um suportezinho na beira do leito do paciente, certo? Então, para resumir aqui tudo que eu falei, para deixar você bem afinadinho aí
para o seu objetivo, para o seu processo seletivo, para a sua prova na escola, que seja, pensando em higiene das mãos, lembrar da utilização dos adornos, evitar, né? É proibido, segundo a NR32, evitar chegar no dia lá do processo seletivo com adornos, tá? É proibido, a NR32 tem lá bem claro. Então, não utilizar adornos, unhas curtas, tá? Unha em gel é muito lindo, tá? Aquelas unhas artificiais. Mas ao realizar na ponta dos dedos, eu não consigo. Embaixo da unha eu levo micro-organismos também. E aí eu vou, coloco na boca, né? Coço o nariz, o olho, tudo via de entrada, tá? Então, tem que prestar atenção, ok? Então, remoção de adornos, unhas curtas, ou aparadas, ou enfim, tá? Sempre lembrando da questão de ver a prioridade. Se cai alguma questão, tá com sujidade visível, água e sabão, álcool gel, água e sabão. O tempo, de 40 a 60, fricção com álcool gel, de 20 a 30, tá? Então, estou resumindo aqui isso para vocês. E os 5 momentos que são extremamente importantes e é bem interessante você não decorar, mas imaginar. Imagina a figura, fica pensando. Então, antes de tocar no paciente é o primeiro momento. Segundo momento, antes de realizar procedimento asséptico. Terceiro momento, após exposição a fluidos. Quarto momento, após tocar no paciente. Quinto momento, tocar em áreas próximas, após tocar em áreas próximas. Existe esse desenho nesse banner. Tenta decorar o desenho que vai ficar super fácil e você vai ser aquele destaque que tanto sonha, ok? Então, pessoal, me despeço aqui de mais uma live. Espero que vocês tenham curtido. Deixa ali um like, para mim é super importante. Não esqueçam de acompanhar também no Telegram. Geralmente eu deixo links lá de dicas, de temas de live, tá? E para você que não teve oportunidade de assistir ao vivo, deixe lá o seu comentário que estarei, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, estarei te respondendo. Então, um forte abraço, aproveite aí o final de sexta e até breve.